só faz, tem Malkut. Aí pode ser que vai ter mais, tem aquelas, ou seja, eu falei, aquelas que não tem uma punição maior, né? Aquelas que não tem uma punição maior, como pena de morte, ou o caret, né? O caret que a pessoa lá se desliga de Deus, que Deus desliga ela do povo judeu, ou aquela lá que Riv Mitab de Shamayim, que é a pena de morte nas mãos dos céus. Então, quando não envolve uma pena maior, então sempre é Malkut. Chicotada. Então, aqui nesse caso vai ser bichicotadas. É isso. Enomrim, a gente não vai falar ben Grushal ben Chalutza. Esse cara agora vai ser, esse Cohen que quis fazer isso com o irmão dele, ele vai se tornar agora um filho de uma divorciada ou um filho de uma Chalutza, um filho de uma Chalutza, Tartav, em vez dele. Tartav, em vez desse cara, ele quis fazer com esse cara, agora ele vai se tornar um Ben Gurushá ou um Ben Chalutza, ou seja, um filho de uma divorciada, um filho de uma Chalutza, ou seja, que ele vai perder o status dele. Vai perder o título e o status dele de Cohen. Nós não falamos isso. En omrim yaseh, não falamos que ele vai se tornar isso. Então, o que sim nós falamos, o que sim nós dizemos, ele vai receber 40 chicotadas. Não é 40 e 39, mas é linguagem 40, porque na Torá está 40 menos uma, vai receber 39 chicotadas. Nunca é 40, né? Nunca é 40, na verdade, certo. A Torá falou 40, mas aí nós sábios falaram para fazer 39, para não Deus nos livre chegar a fazer uma a mais. Então, obviamente que eles interpretaram, essa é uma interpretação baseada também na Lachane Moshe Sinai, aquilo que eles receberam da Torá no Sinai. Uhum. Então, ou seja, assim eles receberam essa interpretação, que não é 40, mas sim 39. Que número o outro também é 39? 39 trabalhos de Shabbat. Uhum. Quer dizer, o número 39 a gente encontra, na verdade, com relação a algumas coisas, 39 chicotadas e 39 trabalhos de Shabbat, e são 40 menos uma, que a gente chama Arbaim Haser Achat. Uhum. Certo. Continuando. E um outro caso que também não vai se aplicar aquilo que ele queria fazer com o outro, né? Que não se aplica, que é aquilo que ele vai não se aplica literalmente o versículo, no versículo que diz que aquilo você vai fazer aquilo que ele queria fazer, aquilo que ele estava tramando, vai acontecer com ele. Mais uma exceção. Qual é essa segunda exceção? Meidina no beijo pelo Nishu Hayav Leglot. Tem uma lei na Torá que se alguém mata alguém sem querer, de repente, né, tem que ser sem querer mesmo, de repente ele estava... ou seja, obviamente, às vezes talvez é difícil, né, de se imaginar, mas acho que dá. Não, de repente ele atropelou, certo? De repente alguém, Deus nos atropelou outra pessoa. Ou alguma coisa aconteceu, mas que foi sem querer. E não foi honesto, não foi algo que estava além do controle dele. Se estava honesto, aí não vai ter essa punição. Se alguém matou um outro com honesto é quando por força maior quer dizer alguma coisa que não estava nas mãos, ele não tinha como controlar, então enfim, né, aquela situação, ele está no carro, que acontece alguma coisa que não tem como ele controlar, então tudo bem. Não, tudo bem, mas obviamente a verdade é que para um Kohen, né, enfim, mesmo quando ele mata até mesmo em honesto, existe uma lei que ele não pode agora mais não pode mais fazer. Será que daqui está escrito sobre Kohen? Agora não sei. Mas quando o Kohen mata alguém, mesmo que quando está além do controle dele, ele não poderia fazer mais o Nesiat Kapayim, não poderia mais fazer a bênção sacerdotal, porque a morte de alguém veio através dele. Então, por assim dizer, ele não poderia fazer, a bênção não viria mais através dele. Uma vez que veio uma coisa tão ruim através dele, mesmo que não foi culpa dele, mas enfim, talvez com isso ele acabou sendo o canal que via dele, através dele acabou acontecendo uma coisa ruim. Por isso a gente sempre pede para Deus que nós sejamos canais, veículos que a gente possa veicular, só possa passar por nós somente coisas boas. A gente pede para Hashem, sem dúvida, isso daqui. Então, mas pelo menos pela lei, quer dizer, se está valendo o controle dele, ele não tem nenhuma punição na praia, não tem nenhuma punição. Está valendo o controle. Mas se foi sem querer, ele estava dirigindo, ele podia se controlar melhor, ele estava dirigindo, estava muito rápido. Na verdade é que se for sem que existe aquilo que a gente chama Shogeg Karov Lemezid, sem querer propositalmente. É o cara que está sem querer, mas sem o cara... querer querendo. Exatamente, sem querer querendo. Sim, mas então quer dizer, ou sem querer, mas o cara estava dirigindo muito rápido, que é bem possível acontecer, Deus nos livre, um acidente, ou ele estava bêbado. Shalom dorme.
Dorme no trem. Certo, Estrada, exatamente. né? Sim. E tem estrada que você vai e tá tipo reto, escuro. Sim. Então aí houve uma negligência, certo? Aí houve, na verdade, uma questão que não é sem querer, enfim, tem que saber exatamente quando é sem querer e quando é sem querer, que na verdade acabou sendo realmente um desleixo grande dele, que por mais que ele não tinha intenção de matar aquela pessoa, mas ele, na verdade, não foi sem querer, quer dizer, ele sabia literalmente que poderia causar algo muito grave. Então, enfim, aí, na verdade, quando é sem querer querendo, enfim, quando é sem querer próximo de propósito, próximo do consciente, né, vamos chamar assim, próximo do consciente, que ele estava ciente que poderia acontecer, aí ele não iria para Galuto. Enfim, aí a punição de Galuto, eu nem falei, ele não teria a punição que nós iremos falar agora, que é a punição de ir para uma cidade de refúgio. A punição é que a pessoa tem que ir para uma cidade de refúgio, né, ele é exilado para uma das 48 cidades que a Torá destina a elas como cidades de refúgio. O que é uma cidade de refúgio? É justamente uma cidade que a Torá ela destinou estas cidades para que quando alguém mate alguém sem querer, ele vai lá ele deve fugir, para ele deve habitar lá em uma destas cidades de refúgio, até o sumo sacerdote falecer. Enfim, até o sumo sacerdote daquela geração falecer, ele deve habitar lá, porque já que ele matou uma pessoa, mesmo que foi sem querer, ele recebe como uma punição ir para uma cidade de refúgio, estar em exílio. E haviam 48 cidades, enfim, haviam 6 da Torá, e mais 42. Eram 48 que ele tinha, que a Torá estipula 6 específicas, depois mais 42, as cidades dos Levim. Lá tinham cidades dos Levim, e ele estando lá, o parente, né, o parente do assassinado, o parente da pessoa que foi assassinada, não poderia matá-lo. Uma lei da Torá não poderia matá-lo, não poderia tocar nele se ele estivesse lá na cidade de refúgio. Se ele saísse, ele se tornava uma pessoa que, por assim dizer, o seu sangue é livre, seu sangue né? Ou seja, que o parente do assassinado poderia vir a matá-lo, teria o direito de matá-lo. Então, estando lá, ele tinha uma obrigação, enfim, tinha que habitar lá, e ele estava se protegendo, e com isso ele também estava se protegendo de que não acontecesse nada com ele. Mas esse era, eu nunca entendi direito, porque sim. Da outra vez que eu estudei essa parte, se ele vai para a cidade de refúgio, ele não pode sair. Se ele sai, aí vem o parente e mata. Se ele saiu. Certo. Mas não tanto preocupado com ele, não é maldade, mas não tanto preocupado com ele, mas com a outra pessoa que se vingou. Essa pessoa que se vingou, ela vai sim. transgredir. Então, é um direito que a Torá ela dá para o parente, já que, eu falo assim, é difícil para chamar se a Torá ela permite. A gente vai estudar uma discussão entre Rabi Yossi e Rabi Akiva, né? Ah, que bom. Mas uma discussão entre Rabi Yossi é da opinião que por assim dizer, ele tem uma mitzvah ele é parente, então ele tem uma mitzvah de matar aquela pessoa, não gosto de usar a palavra se vingar, mas ele tem uma mitzvah de matar aquela pessoa. Como se fosse que a Torá entende, obviamente que a gente está falando um pouquinho de uma coisa espiritual que está acontecendo. O cara acabou matando alguém. Então, não é pouca coisa, vamos falar assim, alguém acabar matando alguém. Então, espiritualmente falando, significa que essa pessoa que matou alguém, mesmo que sem querer, ela estava num nível baixo, muito baixo. Porque é uma ideia, na verdade, que é trazida bastante justo nessa mitzvah, é uma ideia muito bonita, muito filosoficamente falando, que eu abordo muito. Mas a gente em geral fala, sempre que você faz alguma coisa sem querer, é porque alguma coisa tem, enfim, mas né, a gente sempre fala que quando é uma coisa muito importante, a gente não acaba falhando sem querer. Se a pessoa está falhando sem querer é porque ela está num nível baixo, ela não está dando muita importância. Mas em geral, a punição do sem querer é que a pessoa não tem né? Existe o Korban Hatat, né, que a gente fala, tem que trazer um sacrifício. Se a pessoa ela deixou de fazer um Korban, ela fez uma transgressão sem querer, tem que enfim, o castigo, ela tem que trazer um Korban, um sacrifício para o Beit HaMikdash. E esse Korban, já que a gente entrou nisso, agora esse Korban era mais caro do que um sacrifício. Esse sacrifício que a pessoa trazia quando ela fez um pecado sem querer, era mais caro do que quando ela fez um pecado de Hasham, enfim, um pecado proposital, que envolvia, enfim, porque em geral sobre proposital você não traz
enfim, é só quando é sem querer. Então tem pecados específicos que, enfim, quando é proposital, situações específicas, melhor falando, que quando é proposital, aí você traz um korban, aí você traz um sacrifício. Mas, então, aí a gente encontra que o sacrifício pelas coisas que são sem querer é mais caro, tem mais custo, um preço, um valor maior do que aquele sacrifício que foi para uma situação que era proposital, né? Que, enfim, que envolvia... isso, na verdade, ele traz com relação à dúvida. Eu, na verdade, agora... Posso ver? Não sei se procede o que eu falei, porque o que eu falei é em relação ao caso de dúvida, que quando alguém traz um sacrifício por dúvida, então é mais caro esse sacrifício por dúvida do que um sacrifício quando ele é certeza, você tem certeza que você fez. Mas a ideia seria que a pessoa pode pensar, foi sem querer, então não tem tanto problema. Então não, a gente quer falar, se for coisa para falar que a pessoa não pense assim, se aconteceu sem querer, está envolvido alguma coisa mais profunda aqui. Ninguém está falando... Mais espiritual. Exatamente. Então, espiritualmente falando, significa, na verdade, que ela foi veículo para uma coisa ruim acontecer. Então, significa que ela não está num nível elevado. Então, agora, em geral, a gente não pode, quer dizer, não existe assim, a gente não pune, né? Não tem uma punição quando é sem querer. A não ser o caso do korban, que a gente está falando que ela traz um sacrifício. Agora, nesse caso específico, de alguém que matou uma pessoa sem querer, a Torá, ela dá uma certa... ela se manifesta, enfim, esse lado espiritual da Torá, que a Torá em geral talvez não se manifesta, pelo menos na Torá, a parte revelada da Torá, não se manifesta, principalmente no próprio Pentateuco, não se manifesta de forma tão revelada, ou seja, Deus ele gosta de lidar com as coisas de maneira mais prática, de maneira mais material, mais técnica, sem lidar tanto com o lado espiritual. Mas quando se trata, então foi sem querer, acabou, né? Por assim dizer. Agora, quando se trata sobre matar uma pessoa, aí Deus ele manifesta o lado espiritual. Significa que ela não estava espiritualmente bem e por isso ela acabou matando alguém. Então por isso o parente tem direito de matar ela. Então, na verdade, o que a Torá está falando? Por mais que materialmente, em geral, a Torá lida com esse lado material, o lado, enfim, como a pessoa, o lado físico, foi sem querer, então não teria, não, mas quando chega para matar alguém, aí a Torá fala, aí a Torá, ela legisla, vamos chamar assim, de acordo com o lado espiritual. Já que isso, espiritualmente falando, significa que a pessoa não está... a gente pode, quer dizer, somente quem pode testar isso é a Torá, na realidade, porque de repente pode ser uma pessoa que ele é uma pessoa justa e de repente ele estava dirigindo e acabou matando alguém sem querer. Então, agora a Torá, que ela entende do lado espiritual, significa que essa pessoa não está realmente num lado bom, está alguma coisa ruim, e por isso então a Torá vai julgar a pessoa não pelo lado, fala assim, pelo lado do consciente, né? Não pelo lado consciente, mas pelo lado do subconsciente. Não pelo lado físico, que não do lado dos olhos, mas sim do lado do coração. Então, em geral, a Torá ela julga essas pessoas, a Torá ela gosta de julgar as pessoas pelos olhos, aquilo que a gente consegue ver, aquilo que a gente consegue ver apalpar, não pelo oculto. O oculto pertence a Deus e Deus, mas aí já Deus julga, não que Deus vai falar para a gente julgar de acordo com o oculto. Então, ou a gente aqui no Beidin julga com os olhos, ou Deus de lá de cima julga pelo coração. Mas desta vez, Deus de lá de cima está falando para a gente julgar de acordo com o coração. Que por mais que os nossos olhos talvez não vejam, enfim, na praia, uma pessoa boa, uma pessoa que ela não tem, e ela acabou matando alguém. Então, eu não teria por que falar que essa pessoa, enfim, teria que alguém pode matar ela, pode se vingar, ou ela deve ir para a cidade de refúgio. Eu diria, bom, foi sem querer. Então, eu falo assim, obviamente. Mas não, aqui na Torá, a Torá fala pra gente, não, julga de acordo com o lado espiritual. Uma mensagem interessante. Por mais que materialmente falando, não teria todo esse auê, vamos falar assim, sem dúvida que matou alguém, então tem um certo auê na realidade, mas materialmente falando, era uma pessoa boa. É uma pessoa boa, então não tem porquê. Mas Deus fala, não, tem alguma coisa que está errada com isso, espiritualmente falando, e vocês podem julgar nessa vez de acordo com esse lado espiritual. Não de acordo com o que vocês estão, de acordo com os olhos, mas sim de acordo com o coração. De acordo com o lado espiritual. Então, de acordo com o que eu consigo ver. Então, por isso, a ideia, na verdade, então por isso ele teria de acordo com o Rabi Yossi Gilili, ele teria quase que ele teria uma mitzvah de matar aquela pessoa. Quem pode falar isso é só Deus, com certeza. Quem pode legislar? Aí Rabi Akiva fala que não. Rabi Akiva fala que não é mitzvah, é reshut, permissão, direito, mas não é que mitzvah.
Não é que a gente, não é que tem uma missão, que vai chamar isso, ele tem uma PC, por quê? Porque ele está com o coração muito quente. O cara matou o meu irmão, o cara matou meu parente. Então você fica numa situação, o cara está com o coração quente, por isso a Torá deixa, por assim dizer, ele fazer aquilo lá, mas não que seja uma mitzvah, mas sim um direito só. Sim. Então, assim, eu fico uma boa pergunta, enfim, eu não, né, por que a Torá lá, enfim, mas eu não chamaria então de vingança, vamos chamar assim, mas a Torá ela fala, nos diz que ele teria de acordo com o Rabbi Yossi, uma mitzvah, de acordo com o Rabbi Akiva, o direito, mas já que espiritualmente falando significa que essa pessoa está num nível baixo, então isso daria né? Essa abertura, né? Essa abertura, enfim, de se vingar, enfim, de fazer. E ele não vai ser morto, na verdade. Obviamente, se ele pode fazer isso, então ele não vai ter a pena de morte com ele. Quer dizer, ele não vai ser considerado um assassino. A Torá justamente está falando que ele não vai ser considerado um assassino, já que o coração dele está quente, enfim. E então ele não vai morrer. Então ele não vai estar transgredindo, então ele não vai ter a pena de morte, porque ele está fazendo isso com o direito da Torá. Certo. Entendi. E certo, essa é uma lei que nós temos na Torá, chamado de Galut, que ele tem que ir para a cidade de Irmiklat, tem que ir para exílio numa cidade de refúgio, quando ele matou alguém sem querer. Agora, o que acontece quando alguém testemunha que duas testemunhas testemunharam sobre uma outra pessoa, que essa pessoa matou alguém sem querer, vieram duas testemunhas e falaram, esta outra pessoa, este homem matou alguém sem querer. E matou? E aí, agora, eles estão testemunhando que essa pessoa matou alguém sem querer. Então, o que eles queriam fazer com essa pessoa? Queriam fazer com que ela fosse para a cidade de refúgio. Não, mas ele matou? Não, é falso. É falso. É falso? É falso, sim. Tá. É falso. Mas eles testemunharam. A gente viu que essa pessoa matou alguém sem querer. Então, eles estão testemunhando. O que eles estão planejando fazer? Que essa pessoa ele não vai ter pena de morte. Porque eles estão testemunhando que ele matou sem querer. Não vai ter pena de morte, mas vai ter pena de galuto, pena de cidade de refúgio. Eles vão estar obrigando aquela pessoa a receber a punição de ter que ir para a cidade de refúgio, de ser exilado. E qual que é a pergunta? O que acontece com ele? Exatamente. Aí descobriu-se que eles são falsos, que as testemunhas são falsas.